Olá, irmãos, olá, amigos, graça e paz. Mais uma semana de setembro terminando e mais uma semana que o Senhor manifestou a sua bondade na nossa vida. Amém? Eu quero terminar essa semana de setembro meditando com você brevemente sobre o tema liberdade cristã versus gosto não se discute. Mas de saída eu quero pedir para você que não confunda liberdade cristã com liberdade de opinião. Porque hoje é um perigo. Parece que existe uma inclinação aí de judicializar a liberdade de opinião e uma espécie de crime de opinião. Mas se você, ao invés de liberdade cristã, quiser pensar em liberdade de opinião, é bom lembrar o que o adágio popular nos diz. O adágio popular nos diz que quem fala o que quer, ouve o que não quer. E veja, talvez você seja do tipo que, eu gosto de falar o que vem no coração, que dá na teia, eu gosto de falar. Mas cuidado, porque quem fala o que quer, ouve o que não quer, e mesmo que a pessoa não faz um contraponto àquilo que nós falamos, muitas vezes somos nós que ficamos ressentidos, porque a pessoa toca a sua jornada e a gente fica mal, porque bate um sentimento de pesar, um sentimento mesmo em relação a pessoa mostrar-se indiferente àquilo que a gente estava falando, enfim. Mas por isso eu quero que você pense comigo sobre liberdade cristã. Liberdade cristã versus gosto não se discute. E por que eu quero falar isso encerrando essa semana? Porque muitos querem preservar a sua liberdade de escolha. Alguns teólogos pensaram sobre isso, sobre liberdade cristã. Um deles, que eu prezo muito, é John Stott. John Stott faz questão de deixar claro para nós que a liberdade cristã não significa ceder aos desejos da nossa natureza caída e egoísta. Usando a Bíblia, ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem essa liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5:13. Ou seja, a nossa liberdade em Cristo não deve ser usada como pretexto para a satisfação dos nossos próprios desejos, pois se nós vivemos no Espírito, nós não podemos satisfazer a nossa natureza pecaminosa e caída. Gálatas 5:16. E Stott continua falando ainda sobre liberdade cristã. Ele diz que a vida cristã traz um maravilhoso paradoxo. Não temos liberdade para ignorar, para negligenciar, para abusar dos nossos semelhantes. Ao contrário, nós somos exortados a amá-los e, através desse amor que Cristo derramou no nosso coração, nós servimos com base nesse amor. E em relação à sociedade, o teólogo também nos traz uma orientação. E ele diz: a liberdade cristã não significa liberdade para desrespeitar a lei. E ele cita, então, também o texto aos Gálatas ao dizer: toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5:14. Dessa forma, a verdadeira liberdade não significa que nós somos livres ou fomos livres para satisfazer os nossos desejos, mas para controlá-los. Não há problema em ter desejos, mesmo que eles sejam pecaminosos, mas nós podemos dizer não, nós precisamos controlá-los, nós somos livres para isto. Ou seja, em outro sentido também, em relação à sociedade, nós não somos livres para explorar os nossos semelhantes, mas antes para servi-los. Nós não somos livres para desobedecer a lei, mas antes para cumpri-la.
E em relação às demais coisas, o que nós podemos dizer? Em relação às demais coisas, volto a dizer, muitas vezes nós queremos preservar a nossa liberdade de escolha. Mas algumas pessoas, com frequência, acabam afirmando: gosto não se discute. Mas interessante aqui lembrar que essa afirmação, gosto não se discute, que é um adágio popular, traz também a continuidade dessa afirmação, que é: gosto não se discute, porém há gostos que merecem surra. Como diz o adágio popular. Deus é tão generoso que nos dá liberdade de plantar e de escolher a semente e plantar aquilo que a gente quiser. Mas Ele é tão justo que você colhe exatamente aquilo que você plantar. Concluindo aqui, amados, fechando essa semana, quero dizer que, como cristãos, nós devemos saber que nossa liberdade de agir no mundo tem limites determinados, orientados pela ética cristã. Ou seja, em tudo aquilo que nós fazemos, nós temos responsabilidades. Nós precisamos ter essa consciência. E mais do que isso, vou dizer que não podemos, nem devemos sair por aí agindo como se, em nome da liberdade pessoal, tudo fosse permitido. E o que contasse fosse somente os nossos desejos. Por isso, finalmente, eu quero nos lembrar nesta manhã, neste dia, nesse último dia dessa semana de setembro, que o cristão tem um compromisso com Deus e com as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque a sua vida se pauta por aquilo que é santo e agradável ao seu Redentor, que é Jesus. No mais, irmãos meus, sigamos o conselho de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, então seja isto que ocupe o nosso pensamento. Amém? A minha oração é que possamos saber separar no tempo certo o joio do trigo, o mal do bem, rejeitando um e abraçando o outro, para que essa nossa liberdade de escolha pautada na nossa ética cristã evidencie o nosso compromisso com Deus, com a sua justiça e com o seu amor. Amém? Deus abençoe, que seja um sábado gostoso para você e para sua família, terminar essa semana na paz e na graça do Senhor Jesus. Grande abraço, fica na paz.